Alguns anos atrás, digamos aí 5 anos atrás, eu tive um encontro com Deus muito particular. Meus irmãos, eu sei quando o meu ministério está caindo num ostracismo espiritual. Quando eu entro numa roda de rato e vai naquele ostracismo, na mesmice, na repetição, e aquilo começa a me incomodar. Então, por tradição, eu já tive 3 avivamentos na minha vida, avivamento pessoal. Então, como eu já tive 3 avivamentos pessoal na minha vida, eu sei quando eu estou ou no ostracismo de novo, ou quando eu estou vivendo uma coisa nova de Deus. Deus é um Deus do novo. E Deus não gosta de coisa velha. Jesus olhou o templo, e os discípulos mostrando o templo, ele olhou e disse: vocês estão vendo isso aqui tudo? Eu vou derrubar tudo, e vou fazer de novo. E vou fazer uma coisa nova. Deus sempre nos prometeu em fazer uma coisa nova. A minha última experiência com Deus foi muito poderosa. Você precisa entender que o chamado de Deus para viver uma coisa nova, naquilo que nós chamamos de avivamento, é um chamado muito exclusivo, não é para todos. Eu levantei por volta de 4:30 da manhã, à direita o banheiro, à esquerda o meu quarto de oração, e quando eu levantei, nesse meu período de oração, a hora que eu levantei a cabeça para abrir a porta e ir no banheiro, jogar uma água no rosto, e à esquerda do quarto de oração, eu tive uma visão muito forte. Havia um homem na minha frente. Eu não vi seu rosto, era vestido de luz. Eu caí. A minha esposa afirma que eu fiquei 6 horas naquela situação. E depois que eu voltei, eu acho que isso eu escrevi em um dos meus livros, não me lembro qual. Depois que eu voltei, tudo tinha mudado. Eu passei a perguntar para Deus qual era o segredo para viver um avivamento pessoal. O que é um avivamento pessoal, gente? É o início de um poderoso avivamento. Todo avivamento começa com uma pessoa num quartinho escuro buscando ao Senhor. Deus nunca vai produzir um avivamento em uma nação sem que alguém estivesse antes com muita fome e sede da sua presença. E uma das coisas que eu comecei a viver na minha vida foi a vida de oração na madrugada. Alguém pode me perguntar, por que a madrugada? Irmãos, eu passei boa parte da minha vida me perguntando ao Senhor, por que o Senhor me colocou para orar na madrugada? A minha pergunta era, por que a madrugada? Então a minha vida toda, quando eu vou pregar sobre avivamento, evidentemente eu vou dar prioridade, vou dar ênfase na mensagem da oração. Porque não tem avivamento sem um grupo, ou um avivamento coletivo, sem um movimento de oração levantado, e não tem um avivamento pessoal sem que esse irmão que está sendo avivado não tenha conseguido isso do seu quarto de oração. A minha esposa dizia, olha amor, eu acho que não dá para você pregar sobre essa oração de madrugada, porque isso é uma experiência pessoal sua, não é uma experiência coletiva, também não é uma doutrina, então eu nunca preguei. O que eu fazia era pregar sobre oração, ensinar pragmaticamente como orar, como eu coloquei no livro, a corrida de oração de 1 hora, o princípio da oração do tabernáculo, que funcionou comigo no início. Hoje eu nem preciso mais usar aquele método, a hora que eu vou orar, está automático aqui na mente, sobre os altares da oração registrado em Salmos 84 primeiro. Mas de repente, depois de tanto tempo orando e pedindo para Deus, por que a madrugada? O Senhor me deu. E sabe de uma coisa, irmãos? É a coisa mais poderosa que eu já recebi em toda a minha vida. E eu gostaria de examinar um pouco com você aqui no início dessa mensagem. Em primeiro lugar, quem me ensinou a orar de madrugada?
Bom, se você vai um pouquinho na sua história e conversar com seus pais, avós, tios, você vai perceber que todos os crentes, não tem muito tempo, já tiveram uma cultura de levantar e orar de madrugada. E você ouvia da boca dos crentes: eu estou orando pelo casamento do meu filho de madrugada. Eu estou fazendo uma campanha certo tempo de madrugada. Isso era comum. Meu pai, por exemplo, está com 82 anos e tem um Alzheimer muito severo, não lembra de mais nada, já está numa parte agressiva, que é a parte mais terminal, dizem, do Alzheimer. Mas, olha isso, todo dia ele levanta, dobra o joelho às 3 da manhã e ora até 5. Quando meu pai levanta, isso eu já ouvi, quando meu pai levanta, e você vai se lembrar que minha mãe traiu meu pai, foi embora, então meu pai se casou de novo. E a sua esposa conta para nós, quando ele levanta e dobra o joelho para orar 3 da manhã, ora das 3 às 5, ele começa: Senhor, abençoa o Hernani onde ele estiver, cuida dele, Senhor, abençoa o outro, abençoa a igreja, abençoa... Ele não esquece de nada. Pensa, o Alzheimer tirou tudo dele, menos sua devoção. Quando ele termina de orar todo dia, ele já esqueceu de tudo. Mas se ele dobrar o joelho em oração, vem tudo na sua mente, na madrugada. Então eu aprendi vendo o meu pai orando na madrugada. Mas, irmãos, a oração da madrugada é o maior promotor de todos os avivamentos. O que é mais interessante, que todos os avivamentos nasceram de movimentos de oração na madrugada. Eu quero me esforçar, mostrar você aqui hoje com fatos e bíblicos e história para você entender que existe algo muito poderoso no conteúdo Vida com Deus na madrugada. Eu vou começar mostrando a você o porquê que nós oramos na madrugada. Aí eu te faço algumas perguntas. Primeiro, você ora? Pastor, o senhor não acha que eu devia primeiro falar sobre oração? Tem gente que não está nem orando, o senhor já vai orando de madrugada, é um nível mais hard, é um nível superior. Bom, mas presta atenção. Existe lá em Israel, olha que coisa interessante, 4 turnos diurnos de oração e 4 turnos noturnos de oração. Olha que interessante. Os turnos diurnos começam às 6 da manhã e terminam às 6 da noite. Os turnos noturnos, então, começam às 6 da noite e terminam às 6 da manhã. Isso ensina uma coisa muito poderosa para nós. Os turnos são divididos de 3 em 3 horas. Os turnos da manhã, que são das 6 da manhã às 9 da manhã, 9 da manhã ao meio-dia, meio-dia às 3 e 3 às 6. A regra segue a mesma também à noite. Das 18 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e 3 às 6. Você vai se lembrar na Bíblia que 9 da manhã foi a hora que o Espírito Santo desceu. Que hora poderosa. Eles também oram ao meio-dia, por causa do Salmo 91, que diz que há mortandade, há demônios, inclusive está em meu livro, demônios que operam especificamente em determinados horários, a Bíblia fala. Mortandade que assola ao meio-dia. A Bíblia também fala de pânicos, demônios noturnos que operam à meia-noite. Que tem de gente que são atacados por pânicos durante a noite. Então, o judeu, ele ora 9 da manhã, ele ora ao meio-dia, ele ora às 15 horas, foi quando o coxo foi curado na porta do templo. Esses são os horários diurnos. Os horários noturnos são das 18 às 9, 3 horas, 9 à meia-noite, meia-noite às 3, 3 às meia-noite às 3 e 3 às 6 da manhã. Você, irmão, pode orar a qualquer hora que você quiser orar. Não tem hora mais santa do que a outra. Orar de noite não é mais santo do que orar de dia. Qualquer lugar em oração é terra santa. Aonde você ora é mais santo que Jerusalém hoje. O que santifica o lugar não é uma geografia. Isso aqui é um prédio na Bíblia.
é chamado de casa de oração. 3 coisas a aprender com isso. Primeiro, você não é igreja quando você vai para casa. Você não é igreja indo trabalhar. Você só é igreja quando reúne 2 ou 3 no local, adorando ao Senhor. A palavra igreja é ajuntamento de uma assembleia, eclesia, a assembleia dos santos. Ou seja, quando os irmãos se reúnem, aí você é igreja. Não é tipo assim, eu sou a igreja. Você já viu um narigão andando no centro de São Gonçalo dizendo, eu sou o corpo? Ô narigão, cadê seu corpo? Não, não preciso, eu sou o corpo. Você só é igreja do Senhor quando você estiver reunido com os irmãos ao Senhor. É isso que Jesus disse, a palavra eclesia é. Quando tem uma assembleia, os romanos e os gregos faziam suas reuniões e aquilo era chamado de assembleia. Jesus disse, agora eu vou levantar a minha assembleia, a minha eclésia, a minha igreja. Ou seja, toda vez que você se reúne em nome do Senhor, aí você é igreja. Então o que é isso aqui? Isso aqui também é qualquer coisa? Posso fazer qualquer coisa aqui que é só um prédio? Também não. Isso aqui não é qualquer coisa. Jesus afirmou e pôs o nome desse lugar aqui. Ele disse, saiba vocês que a minha casa será chamada casa de oração. Então isso aqui é qualquer coisa? Isso aqui é o quê? Casa de oração. Então isso aqui também não é só um prédio. Isso aqui é a casa de oração. Por que é importante dizer isso? Porque o local mais santo do mundo é onde estão os santos, reunidos em nome do Senhor. Então qualquer lugar em oração é terra santa. Então escute o que eu vou dizer. Você percebeu que existem na Bíblia turnos de oração de dia e turnos de oração de noite? O que eu quero dizer com isso? Você pode escolher a hora de falar com Deus e Ele vai te ouvir. Vou repetir. Você pode escolher a hora de falar com Deus. Você só não pode escolher a hora que Deus vai falar com você. Pegou? A hora que você vai falar, você escolhe. A hora que Deus vai falar, Ele escolhe. Não dá para você dobrar o joelho e falar agora, Senhor, vem aqui e fala comigo. Isso é brincadeira, só pode. Não funciona assim. Aí você pergunta, tudo bem, se existem os turnos que é mais fácil para falar com Deus, Deus vai me ouvir? Claro, a oração feita com fé, ela é poderosa. O que não existe na Bíblia é os turnos que você escolheu para Deus falar com você. Aí nós vamos fazer uma pergunta. Ok, pastor, qual é o período em que Deus falava na Bíblia com seus servos? Irmão, deixa eu te falar um negócio. O que você vai ler agora vai chocar você. Inicialmente a sua reação será um choque. Depois, uma sensação certa de culpa. Não se deixe levar por ela. Troca essa culpa por surpresa. Entenda que Deus está falando com você. No entanto, na Bíblia, pastor, qual é a hora em que Deus falava? Deus falava de dia? Deus falava de noite? Deus alternava? Pior que não. Desde esse dia que o Senhor me mostrou isso, eu entendi que existe um turno na Bíblia chamado turno da revelação e da visitação. Todas as revelações de Deus a alguém foi só nesse turno. Todas as visitações de Deus na Bíblia foi somente nesse turno. Todas as entregas de mensagens, de coisas sobrenaturais de Deus a algum servo dele, foi somente nesse turno. Toda vez que Deus apareceu, foi somente nesse turno. Toda vez que Deus falou, foi somente nesse turno. Isso fica fácil saber que Deus prioriza esse período. Que período seria esse? Eu pedi para os irmãos colocar para mim Jeremias 44, no versículo 4. Depois que eu li isso, acabou minha vida, não prestei para mais nada. Porque quando você começa a pregar avivamento, e pregar avivamento, irmão, é isso aqui.
é despertar nas pessoas fome por Deus. Isso é avivamento, não tem outra coisa. Avivamento é coração pegando fogo, mas coração de pedra não pega fogo. Então olha o que diz o texto. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas. Bom, mas presta atenção aqui, já vamos continuar o texto. Primeira coisa do texto você tem que analisar. Eu enviei todos. O que significa esse texto? Quando você encontra no português experimental a palavrinha todos, significa que você não tem margem para nenhuma interpretação. Você teria uma margem para interpretação se tivesse alguns, muitos ou poucos, mas a palavra todos significa que é todos. Mas nenhumzinho, não. O texto está dizendo, eu falei com todos os meus servos de madrugada. Foram todos, gente. Quando Samuel falou pela última vez com Eli, sim, senhor, pode falar, Samuel, não sou eu que estou te chamando, volta a dormir. Quando você ouvir o seu nome, diga, pode falar, Senhor, que teu servo ouve. Que hora era isso? Ele estava dormindo. Por 3 vezes, na última vez, isso era de madrugada. O que esse texto falou para mim, está falando para você, é que Deus falou com todos os seus servos. Quem são os servos de Deus aqui? A irmã fala assim, poxa, pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Um outro disse assim para mim, pastor, eu queria viver uma coisa sobrenatural. Irmãos, revelações sobrenaturais não entram em mentes superficiais. O preço da unção é caro? É, mas é delicioso depois que você recebe a unção. Ou você acha que todo dia eu acordo numa alegria? Bora! Essa madrugada eu vou ter que acordar 4 horas, porque o voo é 5. Eu já fico um pouquinho preocupado, que o meu horário de orar é esse. Aí a minha esposa me ajudou muito nessa história, porque às vezes eu ficava, meu Deus, você tem que entender que até Deus entende, você tem que pegar o voo, amor. Mas eu levei tão a sério esse princípio da colheita da unção, toda vez que eu vou para o meu quartinho de oração, eu ouço uma voz gritando dentro de mim, Senhor, vim aqui comprar óleo. O óleo de ontem não serve para hoje na Bíblia, irmão. Todo dia você tem que ir lá, vou na vendinha do Senhor buscar meu óleo do dia. Charles Finney dizia que Deus não usa 2 tipos de homens. Primeiro, homens cansados. Deus não usa homens cansados. Segundo, Deus não usa homens secos de azeite. Às vezes nem pecado ele não está, ele só não foi buscar a porção diária dele. O maná apodrecia de um dia para o outro. Todo dia você tem que ir atrás do seu azeite. Pensa comigo. Em toda a Bíblia Sagrada, em todas as vezes que o Senhor visitou seus servos, a gente quando vai falar, por exemplo, Mar Vermelho, a gente imagina que ele abriu durante o dia. Não. A gente imagina que as muralhas caíram durante o dia. Também não. A gente imagina que Moisés recebeu os 10 mandamentos de dia. Também não. A gente imagina que Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não sei o que, de dia. Também não. Sabe, depois que eu li esse texto, eu fui longe, eu fui cavucar a Bíblia inteira atrás da minha porção. E eu tomei um susto. Um susto muito poderoso. Primeiro, quem me ensinou a orar de madrugada? Só que a madrugada tem 2 turnos. Qual seria o turno? Tem da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Eu normalmente induzo os irmãos
que trabalham a começar esse turno de oração, seja ele no meio da noite, 3 horas, ora um pouco e volta a dormir. Senão, se você pegar da manhãzinha, vai cansar mais um pouco. E aí, eu fui caminhar, cavucar na Bíblia Sagrada para entender. E aí eu vou te dar a dica, chega em casa, faz um bom estudo da Bíblia, para você entender como isso é poderoso. Você sabia, por exemplo, qual turno, esse turno aqui, que Jesus orava? Se tem 4 à noite, qual vigília ou turno Jesus orava? Por 4 vezes está registrado. A Bíblia diz que Jesus vem andando sobre as águas às 6 da manhã, depois de orar na 4ª vigília. Que hora que é? Que hora que é? Das 3 às 6. Pode ser 5, pode ser 4, etc. Pode orar na 4ª vigília. Outra vez a Bíblia Sagrada afirma que Jesus se levantou e foi para um lugar deserto orar na 4ª vigília. Em outra vez diz que Jesus veio depois de orar no deserto, depois da oração na 4ª vigília. A oração para Jesus era mais importante do que dormir. A oração para Jesus era mais importante do que o café da manhã. A Bíblia diz que ele orava antes do café. Os avivalistas, por exemplo, Robert Murray McCheyne, dizia o seguinte: eu vou orar na madrugada, porque eu não vou olhar nenhum rosto antes de ver a face do meu Senhor. Os avivalistas levavam isso tão a sério. O Wesley dizia que nenhum passarinho podia cantar antes dele. Isso na época em que os homens levavam Deus a sério. O que me assustou em tudo isso é o fundamento bíblico da oração da madrugada, que é chamado de lugar da visitação e da revelação. Oração não é o que você faz, é um lugar, é uma postura, é uma posição sua diante de Deus. Oração também não é o que você fala. Oração é um coração que Deus vê. No meu livro Derretimento dos Servos, não veio, mas tem um pedaço do Corações Profundos, eu afirmo que existe uma prática na Bíblia Sagrada chamada prática do quietismo. Davi praticava isso. Qual que prática é essa? Esperar Deus falar. Enquanto ele não falar, você fica calado. Mas fique ali. Se você está diante de uma pessoa muito importante, você fala primeiro ela. Nós somos viciados demais em palavras, irmãos. Mas ficar quieto para ouvir a Deus é o segredo. Vou te ensinar aqui um segredo muito poderoso que aconteceu comigo. Eu sempre fui de orar. 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Maravilha. Mas eu não conseguia orar mais que isso. Então eu orava 10, 15, 20 minutos e me levantava sabendo e tendo a certeza que eu já tinha falado tudo que tinha que falar. E verdade, em 20 minutos você consegue falar tudo que você tinha para falar. Mas olha o grande segredo. Eu dobrava, falava, Senhor isso, Senhor aquilo outro, isso aqui, e levantava. Um dia, quando eu fui levantar, eu ouvi uma voz dizendo, fica mais 2 minutos. Eu dobrei o joelho e fiquei em silêncio, porque eu já tinha falado de tudo. 2 minutos depois, veio novas coisas com que orar. Peguei e orei, mais uns 15 minutos aproximadamente, e fui levantar. De novo veio a voz dizendo, fica mais 2 minutos. Então eu dobrei o joelho e fiquei 2 minutos calado. É a prática do quietismo. 2 minutos depois, o Espírito Santo pôs mais coisas do que orar. Fiquei mais uns 15 a 20 minutos. Quando eu levantei, veio a voz de novo. Só mais 2. Fiquei mais 2 minutos calados. Irmão, sabe o que Deus estava dizendo? Ele estava me treinando a um modelo de oração. Nessa última vez, eu disse, diabo sem vergonha, seu corintiano. Tu não tem vergonha, rapaz. Olha isso que o Espírito Santo me ensinou. Toda vez que você for orar, o diabo vai lá e vai tirar tudo da sua mente com que orar. Por isso que não vem nada na mente.
Aí o que você faz nessa hora? Esse é o momento de não falar nada. Esse é o momento de você ficar calado, no máximo 2 minutos. O Espírito Santo vem, põe. O diabo vem, tira. O Espírito Santo vem, põe. O diabo vem, tira. E eu percebi que a batalha é ganha por aqueles que esperam no Senhor e renovarão as suas forças. Quando Davi usa os termos esperar no Senhor, espera nele, não é esperar, tipo assim, toma, Senhor, aquilo, agora estou esperando. Não, é esperar em oração. Fica ali, esperando. E o Senhor foi me ensinando ao longo de todos esses anos o matrejo da oração, inclusive, como treinar a voz de Deus no seu coração. Já que Deus está falando e você não está ouvindo. Por isso que daí entra a questão da madrugada. Na madrugada, gente, levando de madrugada, seu coração está vazio de tudo, sua mente está vazia de tudo, só prontinha para ser cheio. Então, qual era o período em que Jesus orava? Na quarta vigília de oração, que começa 18. Ele orava a partir das 3 da manhã. Bom, então eu comecei a perceber que esse turno é um turno poderoso, gerador dos avivamentos na história. Você quer ver uma coisa? Foi às 6 da manhã. Toda vez que a Bíblia vai falar às 6 da manhã, ela usa os termos romper da aurora, 6 da noite, ao raiar, ao final do dia, romper da aurora de manhã. Então a Bíblia entende que 5:30 é madrugada, 6 da manhã é manhã. Você quer ver só uma coisa? 6 da manhã era quando o maná descia. Quem dormia até tarde ficava com fome. Ou seja, ao findar da quarta vigília, descia o maná do céu. Irmão, eu levei isso tão a sério, eu orava e oro, Senhor, eu estou aqui esperando a minha porção diária da Tua presença, a minha porção diária do Teu Espírito, a minha porção diária da Tua unção. E eu falava, Senhor, a porção diária do maná. Irmão, lá em casa acontece isso, daqui um pouco vinha aquele cheiro de pão. Um dia desse, estava a vizinha de parede conversando com a minha esposa. Nossa, você faz pão muito cedo. Eu falei, o quê? A minha esposa dorme até 10:30, gente. E eu deixo. Mulher tem que dormir para ficar bonita. Deixa a bichinha dormir, irmão, que a pele fica bonita. Você que vai sair ganhando. Você é chato, rapaz. Eu faço pão de manhã. Sai um cheiro de pão da sua casa, dá até vontade de bater na porta e pedir pão. Sabe o que é? O pão ali é o pão espiritual. É o pão do céu. Eu brinco lá em casa, é hora do maná. 6 da manhã era a hora que o maná descia, ao findar da quarta vigília. Quer mais? Foi 6 da manhã que o anjo picou a mula, foi embora e deixou Jacó lá pensando que tinha ganhado. 6 da manhã. Jacó veio lutando a noite toda com o Senhor. E 6 da manhã o anjo foi embora. Quer mais? Foi 6 da manhã que o mar vermelho se abriu. Você quer mais? Foi 6 da manhã que as muralhas de Jericó caíram. Você quer mais? 6 da manhã Moisés recebe os 10 mandamentos. Não é só isso não, gente. Paulo diz em Gálatas 1:1 que ele teve um encontro com o Senhor no Monte da Arábia por 3 anos. Chamaram 1000 dias na vida do apóstolo Paulo. E os encontros de Paulo todos eram ao raiar do dia. Que coisa, não? Você quer mais? Quer coisa mais poderosa? Você sabia, para você entender, você sabia que 6 da manhã as mulheres foram no túmulo de Jesus e lá tinha um anjo de pé, 6 da manhã, dizendo, porque procura entre os mortos aquele que acaba de ressuscitar. Jesus ressuscitou na quarta vigília.
Eu poderia caminhar por toda a Bíblia, mostrando para você os grandes mistérios de como Deus falou, de como Deus apareceu. Irmão, talvez se você falar assim, eu vou ter um tempo de oração na madrugada. Nas primeiras noites, primeira semana vai ser uma oração comum. Mas vai acontecer que vai chegar uma hora que antes mesmo de você dobrar o joelho, os seus olhos já vão estar molhados. Você vai estar todo tomado de uma glória imensa dentro daquele quartinho. Porque aquilo vai começar a cheirar azeite, cheirar pão, vai começar a cheirar o cheiro de Deus, o cheiro do céu, e você vai passar a ser alimentado por um óleo quente, um óleo fervendo, chamado óleo da visitação e da revelação. Sabe o que essa geração de crentes precisa? De uma revelação de Jesus. Vê-lo. São aqueles que dobram os joelhos para orar, que ainda recebem visitas de anjos. Aí você vê na Bíblia, em toda a Bíblia, como Deus se revelou, como Deus falou, que hora que Deus falou. Veja, Abraão luta uma batalha terrível com 5 reis que foram lutar contra o aglomerado de Sodoma e Gomorra. Ele percebe que o seu sobrinho foi capturado. Abraão junta ali uma milícia, uma guerrilha, e parte para cima desses reis e vence a batalha. A Bíblia diz que à noite Abraão volta para sua casa. Na metade do caminho ele topa, sabe com quem? Quem sabe? Sabe com quem que Abraão topa? Com Jesus, irmão. Jesus está sentado numa mesa. Olhem para mim Hebreus 7 primeiro, depois eu penso que a gente está lelé da cuca. Jesus está sentado numa mesa, no meio do deserto, e olha para Abraão e diz assim, ó, senta aqui. Olha o encontro de Abraão com Jesus. Jesus oferece para Abraão 2 coisas. O quê? Pão e vinho. E Abraão oferece uma coisa a Jesus. O quê? O dízimo de tudo. Vamos lá ver. Hebreus capítulo 7, a partir do versículo 1, quando, ainda não põe não. Quem acertar, eu vou dar um livro. Acabou, todo mundo perdeu o livro agora. Mas presta atenção na anedota revelativa do livro de Hebreus. Quem não nasceu, viveu, não morreu e não existe. Olha a pergunta bíblica. Quem não nasceu, viveu, não morreu e não existe. Sério. Bom, eu iria ganhar um livro. Normalmente na sala de aula eu faço essa pergunta. Quem não nasceu, viveu, não morreu e não existe? Impossível acertar. Uns falam, o Espírito Santo. Não existe? Diz assim, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro com Abraão, quando Abraão matava os reis e o abençoou. Continua. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta Melquisedeque, rei de justiça. Depois rei de Salém, ou seja, rei de paz. Quem é Melquisedeque? Você vai saber agora. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ou seja, não nasceu, não teve princípio de dias, não teve fim de vida, entretanto, semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Quem era esse homem? Agora você entendeu um pouquinho do contexto que eu estou falando. Vem lá Abraão, depois de uma batalha cansativa, está Jesus no centro do deserto dizendo, vamos jantar. Ali começou o avivamento na vida de Abraão. Aí você entende também o princípio do dízimo. Olha só, esse Melquisedeque deu para Abraão seu corpo, o pão e o vinho. E Abraão deu o que para ele? Gente, dízimo não é de pastor. Dízimo é de Cristo, é do Senhor.
Você quer ver? Ó? Vamos lá. Sacerdote perpetuamente. Continua, vai. Considerai, pois, quão grande era esse, a quem Abraão, patriarca, deu o dízimo de tudo. Quem era este? Gente, eu sou louco com esse texto. E continua. Ora, os que dentro... Aí vai falar, dentre os filhos de Levi, recebeu o dízimo, mas agora Jesus é digno do seu dízimo. Levanta a mão. Diga, Jesus é digno do meu dízimo. Levanta outra mão. Diz, eu sou digno do corpo de Cristo. Irmão, ali nasceu o avivamento de Abraão. Nós precisamos ter uma revelação de Jesus dessa forma. Quando eu estou falando dessa forma, ontem eu fiz uma colocação e reitero. A Bíblia diz por 2 vezes que o Espírito Santo foi visto. A primeira vez a Bíblia diz que o Espírito Santo foi visto como uma pomba sobre Jesus. Mas ele viu. A segunda vez a Bíblia diz que foi visto o Espírito Santo como línguas de fogo. Diz, foram vistas línguas de fogo. Irmão, olhe bem para mim. A grande revelação de toda a Bíblia é de quem Jesus é para você. Nenhum avivamento vai nascer em um coração até ele estar completamente desejoso de conhecer a Jesus. Eu estava pregando na Colômbia no meio da pandemia. E foi sobrenatural o que Deus fez lá. Havia, eu acho que a igreja tem 25 mil pessoas por culto, 7 cultos no sábado, 7 cultos no domingo, 350 mil pessoas no final de semana. Não tinha tudo isso porque tinha distanciamento, então tinha só 15 mil pessoas com distanciamento. E eu usei muito a palavra desespero. Olha para mim, desespero. Se desespera. Os pastores me perguntaram, por que você usa essa palavra? Eu uso essa palavra porque é o que ela está na Bíblia. Isaías 44:4 diz que a terra seca tem que estar desesperada pela chuva. Tem que estar desesperada. Olha para mim. Você não pode ficar satisfeito com o cristianismo de roda de ratos. Domingo, semana, domingo de novo, semana, domingo de novo, semana, domingo de novo. Não, você precisa de uma coisa poderosa. De uma coisa que vai marcar uma geração inteira. E toda coisa poderosa nasce com uma... Olha, deixa eu ver, irmão. Deus não precisa de uma mega church para trazer avivamento. Deus não precisa de uma multidão para trazer avivamento. A Bíblia diz que até de osso seco ele suscita exército. Ele usou um homem chamado Moisés e libertou o povo. Ele usou um homem chamado Isaías como profeta desse povo. Ele usou um homem chamado Josué e venceu as batalhas. Ele usou um homem chamado Elias e extirpou os falsos profetas. Ele usou um homem na cruz, o próprio Deus encarnado, e venceu. Deus agora quer levantar seus servos e ele tem gritado: levantarei a minha igreja, levantarei a minha igreja. Deus vai levantar você. Eu não sei se aqui nessa noite tem um jovem, uma irmã, um irmão que vai ganhar 1 milhão de almas para Jesus em algum país. Eu não sei, mas Deus sabe. Todo dia onde eu vou, eu fico olhando. Evan Roberts tinha 16 anos. Em 10 meses ele conseguiu ganhar para o Senhor Jesus 100 mil pessoas. O garoto não sabia ler e nem escrever. Trabalhava nas minas com seu pai. No nosso português, talvez ele falaria zói, você, zunha. Eu não sei qual é o caipirês do carioca. Mas o caipirês do Goiás, que é minha terra, de Curitiba é leite quente, gente. Do Goiás é você.
E aí, cara, tudo bem? Você está bem? Você está bem? Esse jovem rapaz, o país inteiro tinha 100 mil habitantes. Ele ganha 100 mil pessoas em 10 meses. Aí você fala, como isso é possível? Eu vou te explicar. Porque todo avivamento possui um ingrediente profético que muita gente não percebe. Por isso que o Wesley ganha lá 4 milhões de almas para Jesus, Moody 3 milhões de almas para Jesus, Finney 6 milhões de almas para Jesus, e o garoto Ivan Robert, em 1905, ganha 100 mil pessoas em 10 meses. Por quê? Lá estava Elias no rio, e o Senhor disse, Elias, levanta! Deixa eu te falar uma coisa, profeta não tem serviço em lugar nenhum. O profeta não presta, a não ser para um período. Te explico como funciona isso, presta atenção. Lá no tempo de Moisés, Deus levantou 2 irmãos, Moisés e Arão. Um era sacerdote e o outro profeta. Para que serve cada um? O profeta representa Deus para o povo. Deus para o povo. O sacerdote representa o povo para Deus. Sacerdote fala em nome do povo. Profeta fala em nome de Deus. Moisés era representante de Deus. Arão era representante do povo. Hoje essas 2 figuras estão nas costas do Cristo. Olha que coisa tremenda. Hebreus 1:1 diz, no passado, Deus falava de várias maneiras pelos seus profetas, hoje através do seu Filho. Jesus tem a figura do profeta, então ele representa Deus para você. E Jesus também tem a figura do sacerdote, então ele representa a igreja para Deus, é a noiva dele. Por que isso é extremamente importante para você entender? Olha bem para mim. Deus chamou Elias e falou, levanta agora. Elias estava aposentado. Aposentado. Falou, agora não precisa mais de mim não, até de boa. Vou sobrevivendo agora aqui. De repente o Senhor levantou. Por que o profeta levantou? Porque Jezabel entrou na nação. A hora que Jezabel cruzou a fronteira, Deus apareceu para Elias. Profeta é treinado para lidar com o espírito de Jezabel. Profeta sabe aonde tem espírito de Jezabel. E Jezabel é treinada para matar profeta. Aonde tem profeta e Jezabel no mesmo ambiente é um inferno, gente. É um inferno. E aí o que Elias fez? Deus falou assim, Elias levanta e corre. E o quê? A Bíblia diz que Elias começou a correr e de repente ele passa pelos cavalos do rei. O rei está em cima de uma biga com seus cavalos, sabe, um cavalo bom. Eu fui criado na roça. Se você não levar nada para sua casa dessa mensagem, pelo menos andar a cavalo você vai aprender hoje. E eu falava, meu avô, eu quero andar a cavalo, me ensina. Ele falou, monta no cavalo. Pô, mas vai estar sem sela. Sobe logo, rapaz. Sela é coisa de frutinha. Sobe no cavalo. Eu subia, mas vou a rédea. Que rédea, rapaz? Segura a crina do cavalo. Mas eu vou cair. Se cair, levanta. Aí meu avô me ensinou. Não tem como você cair se você fizer isso. Segura a crina e aperta suas pernas na barriga do cavalo. Mas quando o cavalo galopar, você tem que galopar também. Senão o osso da costela do cavalo bate na sua coluna. A hora que você descer vai parecer que você apanhou de 30. Por isso, todo mundo sente dor quando desce do cavalo. Não sabe andar. O cavalo galopa, você galopa também. Viu? Aprendeu a andar a cavalo. E um cavalo forte, ele tem uma velocidade aí de uns 60 e poucos quilômetros. Imagina o rei que tinha, no mínimo, 2 na sua carruagem. Elias está correndo. E os cavalos do rei correndo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Elias correu mais que os cavalos do rei. Isso é coisa de The Flash, gente. É isso mesmo. E ele ainda passava e dava tchau assim para Acabe, seu banana. Aqui, ó. Tchau, seu mané. O que Deus fez com Elias? Acelerou sua vida.
Em 3 anos, em 7, né, que teve a seca, a vida de Elias e da nação foi colocada de ponta cabeça. Há um texto na Bíblia que diz que aquele que planta, quando nós somos acelerados, alcança aquele que colhe. Escuta isso. Correrão e não se cansarão. A Bíblia diz que saltam muralhas. Em tempos de avivamento, a primeira coisa que acontece é um poderoso aceleramento da parte de Deus. Aquilo que você leva 30 anos para colher, você colhe em 3. Porque você começa a perceber que avivamento é do interesse de Deus. As coisas aceleram assustadoramente. Você quer ver? Vou te dar um texto aqui, para você nunca mais esquecer o que você ganha quando você vai buscar Deus na madrugada. Jó capítulo 8, versos 5, 6 e 7. Ó, eu quero vibração agora, hein? Olha o que diz o texto. Põe na King James aquela versão que você estava, por gentileza. Ou pode pôr a Ferreira de Almeida. Eu espero eles digitar então e coloca. Aqui está diferente, isso aqui é NVI, né? Irmão, não leiam mais NVI. Jó 5, Jó 8, 5, 6 e 7. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. O que nós vamos analisar aqui é o acelerar de Deus no processo do avivamento. Se Deus não acelerar um processo de um avivamento, se Deus não acelerar um processo de avivamento, você não alcança os resultados que Deus quer. Entenda, num processo de avivamento, os resultados são de Deus. É do interesse da parte de Deus. É o próprio Deus que quer que você participe em um processo de avivamento. Vou te dar aqui uma dica, presta atenção. Todos os avivalistas foram chamados por Deus no mesmo período. Olha como começou. Todo mundo, quando vai pregar sobre avivamento, ele vai passar por alguns avivamentos que não tem como. Por exemplo, o de Wesley, o de Moody, de Finney e de Evan Roberts, que é no país de Gales. E também o da Rua Azusa, que é o mais recente, isto é, há 100 anos atrás. Em 1736, isso por volta de 24 de maio de 1736, o avivalista John Wesley, um jovem de 22 anos, vem do seu tempo de oração na madrugada, que Deus já o chamava a partir das 4:30 da manhã. Quando ele chega por volta das 8 horas da manhã, ele vai lá, vai preparar o seu chá com leite. Gente, o inglês bebe chá com leite. E a hora que ele prepara o chá, a caneca está quente lá, muito frio, então ele vai entornar. Quando ele vai entornar a caneca, vem alguma coisa no seu cotovelo e dá um espasmo e a caneca voa. Então ele vai preparar o segundo chá. Quando ele vai entornar, de novo, a mão dele dá um espasmo e a caneca voa. Quando ele vai preparar o terceiro copo, ele ouve então uma voz. Wesley, hoje você não vai esquentar o seu coração com chá. Hoje eu vou aquecer seu coração com meu espírito. Sabe como os avivamentos nascem? Todos eles, Wesley diz que foi jogado dentro da sua boca
um fogo que desceu no seu coração, e ele caía no chão e rolava e gritava desesperadamente, pensando que ia morrer. Você vai lembrar de Isaías 6, versículo 1, quando o anjo veio e avivou a vida de Isaías, colocando um fogo na boca dele. Jeremias disse: tem um fogo queimando no meu peito, que eu não consigo controlar. Irmão, não tem servo de Deus na Bíblia que foi frio em relação ao Senhor. Esse moço pegou um período da Inglaterra terrível. Um período terrível. Não, esse texto, eu vou explicar para os irmãos por que essa versão aqui. Tem 3 versões bíblicas, inclusive essa, que ela tirou algumas palavras fortes da Bíblia, como pecado, arrependimento. E aqui, por exemplo, ela tirou a palavra madrugada. Por quê? Não sei por que eles fizeram isso. Tudo aquilo que eles entendiam que era pesado para quem lesse, eles tiraram. Então eu fico, quando eu prego, eu gosto das versões mais antigas. Todos, né? Pelo menos, isso aqui é bom para novo convertido, mas quando você está trazendo um ensino, a gente fica com as versões mais antigas, não tem como errar. Né? O texto aqui está dizendo assim: qual Bíblia aí que está a palavra madrugada? É uma Ferreira de Almeida ou King James? Almeida Revista Atualizada ou Almeida Fiel, ou corrigida. Qualquer Almeida, né? Ou King James Fiel, as versões antigas, as novas tiraram. Então, preste bastante atenção, deixa eu concluir aqui para os irmãos. Todos os avivamentos nasceram de igual forma. Nessa altura de 1736, de cada 10 casas na Inglaterra, 7 eram um prostíbulo. Todos os pastores tinham 2 igrejas na Inglaterra. Tinha a anglicana, é a versão católica deles, e tinha as presbiterianas que saíram do país. Wesley tinha sido um anglicano. Todos os pastores abandonaram as igrejas. Boa parte tinha casas de prostituição e de jogatinas, mas todos eram envolvidos em jogos, bebiam até cair, e fumavam e bebiam. Os historiadores deram o cristianismo como morto na Inglaterra. Por quê? Napoleão tenta entrar na ilha. Ele não consegue, porque os canhões da rainha alcançam seus barcos, então ele arma um cerco de fora, longe. E aí ninguém entra e sai. O que acontece com a Inglaterra? Acontece que aquele país vive agora um surto da peste negra. Por falta de saneamento, a peste negra vem pelo rato, 100.000 pessoas são mortas nas ruas de Londres. Eles cavam valas para jogar os corpos das 100.000 pessoas. Agora já não cabe mais nas ruas. O que acontece? Acontece que eles começam a jogar os corpos dos mortos no meio da rua. As pessoas que vão ouvir o Wesley, Whitefield e Charles Wesley, vão passando por cima dos corpos. Só um avivamento para mudar aquela nação. Os pais vendiam suas filhas de até 9 anos de idade para a prostituição e depois buscava de volta. A Inglaterra está à beira do abismo. Napoleão lá tentando entrar. A peste matando eles. As igrejas fecharam. Nesse momento, olha só, Deus levanta 3 jovens, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield. Esses 3 jovens decidem que nenhum avivamento virá sobre aquela nação se a nação não clamar ao Senhor, se a nação não for atrás do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que acontece, meus irmãos? Deus levanta a Inglaterra com poder. Deus manifesta o seu poder com os ingleses. Eles conseguem por 8.000 casas de oração. 8.000 casas de oração. Qual era a oração desse povo? A oração desse povo era: Senhor, quebranta a Inglaterra, Senhor, aviva a Inglaterra, Senhor, manifesta o seu poder na Inglaterra, Senhor, venha sobre a Inglaterra, Senhor. Pois Deus mandou o seu poder sobre a Inglaterra.
Os pastores foram para as ruas arrepender. Os pastores foram para as ruas clamar. Os pastores foram para as ruas pedir perdão pelos seus pecados. Os pastores foram clamar ao Senhor por misericórdia, e a misericórdia veio. Eles começaram a dividir, essas 8.000 casas de oração, começaram a dividir em turnos, buscando ao Senhor. Sabe o que acontece? Napoleão não consegue entrar na ilha. O iluminismo francês não consegue entrar na Inglaterra. Todas as igrejas que estavam fechadas, fecharam de vez mesmo. Mas Deus começou a levantar um exército forte, multidões de 20, 30, 40 mil nas praças, clamando ao Senhor. E a nação não só foi livre da Revolução Francesa, como viveu o maior avivamento da história. Lá no país de Gales, em 1904, os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros, porque não tinha crime para julgar. As cadeias deixa esse texto, está aqui, ó, essa versão aqui, daqui um pouco eu leio. As cadeias ficaram abertas porque não tinha preso. Os pubs, isto é, os bares, fecharam porque não tinha clientes. As casas de prostituição fecharam por falta de clientes. Não tinha nenhuma igreja reclamava da outra por roubar membro, porque todas as igrejas ficaram pequenas. Desde as maiores, eles tiveram agora que ir para os estádios, meu amigo, para lotar de pessoas para ouvir um garoto que falava tudo errado, de 16 anos de idade. Eles se reuniam nas ruas, nas praças, as multidões em números com fome e sede da presença de Deus. Por quê? Porque esse povo decidiu que um poderoso movimento, um passo até o Senhor, traria o Senhor até uma terra. Avivamento é a visita do Senhor depois de um caos. Em 1906, os Estados Unidos, dentro de Los Angeles, teve um terremoto chamado Falha de San Andrés. 13.000 pessoas morreram no terremoto. Foi um caos, uma dor severa nos Estados Unidos. Um terremoto terrível. 18 dias depois, a New York Times noticia assim: será esse um terremoto maior do que o terremoto de San Andrés? Eles estavam noticiando o que Deus estava fazendo na Rua Azusa. No dia que o Espírito Santo desceu na Rua Azusa, a esposa do irmão Seymour sentou no piano. Ela não sabia tocar e nem cantar. Ela sentou, tocou e cantou em 7 idiomas diferentes. O derramar do Espírito Santo foi tão grande naquele dia fatídico, 18 dias depois do terremoto, que o corpo de bombeiro teve que ir na igreja por 12 vezes, porque os vizinhos viam a igreja pegando fogo e chamavam o corpo de bombeiro. Quando o corpo de bombeiro chegava lá, não tinha fogo que se esperava. Desses grupos de bombeiros que foram na igreja, a metade não voltaram, ficaram lá cheios do Espírito Santo. Ali na Rua Azusa, em 1906, o garçom orava em língua, o dono do restaurante orava em língua, o cliente orava em língua, os vendedores ambulantes oravam em línguas, os barqueiros oravam em línguas, os peixeiros oravam em línguas, os trabalhadores oravam em línguas. As pessoas chegavam lá e falavam: isso aqui é o quê? É histeria coletiva? Los Angeles estava cheia do fogo do Espírito Santo, estava tomado com uma atmosfera de Deus. A atmosfera foi tão poderosa que trouxe um alerta de um grande jornal e levou um ateu desse jornal e 2 psicólogos na cidade para investigar essa loucura coletiva. Os psicólogos foram para identificar por que a cidade de Los Angeles estava num frenesi, pareciam malucos.
Porque as pessoas olhavam para o outro e diziam, e estava trabalhando, toda a cidade inteira cheia do Espírito Santo. Os dois psicólogos, junto com o jornalista iria escrever o laudo dos psicólogos. Olha que coisa mais louca. Os psicólogos disseram para os jornalistas, já estava desse tamanho o laudo, escreva aí, por causa do terremoto, a cidade desenvolveu um trauma afetivo e por isso essa loucura coletiva. Olha, são dois psicólogos falando, claro que iria colar. Claro, vem de um terremoto e o povo agora está... Então, aquilo é resultado do trauma. O jornalista escreveu, ok, amanhã vamos embora e vamos publicar, porque Los Angeles ficou louco e vamos sitiar a cidade com esse vírus. Sabe o que aconteceu? Na madrugada, que eles terminaram o seu laudo junto com os dois psicólogos, ai, eu acho que eu vou virar carioca hoje. Vou sair plantando bananeira, saltando aqui. Vocês sabem que isso para um curitibano é um exercício. Sabe o que aconteceu de madrugada? Primeiro, o Espírito Santo batiza o repórter, ateu. Ele acorda com a boca tremendo. Deixa-me te contar um negócio. Isaías 28, no versículo 11, pode pôr na tela, depois eu sei que eu estou fazendo confusão com coitados meus, eu dou muito trabalho mesmo pro pessoal da mídia, por isso que eu dou um livro para eles depois, que eu sei que é muito trabalho. Isaías capítulo 28 e no versículo 11, tem um texto que mostra como o Espírito Santo é derramado sobre nós. Olha o que diz o texto. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha Deus falará a esse povo. Você sabe o que é lábio trôpego? Antes do Espírito Santo descer na sua boca, ele desce, presta atenção, antes dele tirar uma língua, ele te põe, não é língua trôpega, é lábio, ele põe uma tremedeira na sua boca. Você já viu esse som assim, mais ou menos assim, ó? Já ouviu? É o lábio trôpego. Tem gente que nunca leu isso, né? Isso é em cima desse som, desse lábio trôpego, que o Espírito Santo coloca as línguas. Elas começam, todas elas assim, ó, lábios trêmulos, assim, ó. Aí vem a língua, tá lá. Ó. Antes da língua estranha, vem os lábios trôpegos. Então, o que eles viam? Aqueles lábios. Aí o repórter acorda assustado, porque a boca dele estava assim, ó, trêmula. E ele tremia, e ele não conseguia parar, e etc. Aí os psicólogos disseram, você deve estar com algum problema emocional. De repente o Espírito Santo dá uma puladinha assim, ó, pega os psicólogos. Agora, os dois psicólogos e o repórter estão tomados do Espírito Santo. No outro dia, ele vai tentar abrir a boca para falar, ele não consegue. Ele fala só assim, ó. Ele não consegue. Aí ele chega para o irmão Seymour, 2 dias depois, e escreve, irmão, eu estou há 2 dias sem conseguir falar em inglês. O irmão Seymour olhou assim, falta mais 10. Ele pensou que ele nunca mais iria falar em inglês. Foram 12 dias exatos orando em línguas. Está comigo na minha mochila e nunca sai da minha bolsa um livro chamado Eles Falam em Outras Línguas. Sabe quem é o autor? O repórter. Ele rasgou tudo que ele fez, jogou fora e escreveu, catalogando 68 línguas falados na Rua Azusa, e a cidade inteira em pavoroso, cheia do Espírito Santo. Eu vejo as ruas do Brasil sendo tomadas. Escute o que eu vou te dizer. Há um vento norte, sabe,
Billy Graham estava em 1986 numa conferência para evangelista em Amsterdã, e no final da conferência ele começou a orar por todas as bandeiras do mundo, e ele vai orando bandeira por bandeira, bandeira por bandeira, bandeira por bandeira, e passa na frente da bandeira do Brasil, não pega a bandeira do Brasil, e ora, e ora, e ora, e ora, e deixa a bandeira do Brasil. Mas de repente Billy Graham pega a bandeira do Brasil e abraça, e começa a chorar, a chorar, a chorar. E o Espírito Santo diz: dessa nação eu vou suscitar o maior avivamento da terra. Em 1988, Morris Cerullo estava pregando em Porto Alegre. Ele para a mensagem e o estádio olímpico lotado, e ele diz: o Espírito me diz que em pouco tempo vocês vão viver um avivamento como jamais. E deixe-me te falar uma coisa, irmão, eu estou aqui por esse propósito, por essa mensagem, por essa alerta. Deus virou o radar dele para nós. Chegou a hora de caminharmos em avivamento, chegou a hora de caminharmos no poder. Seus filhos serão visitados, sua família será visitada, a cidade será visitada. Tem alguém aqui que crê nisso? Por isso que eu digo, tem que haver desespero. Tem que estar desesperado para falar: Senhor, vim aqui atrás do meu óleo, da minha unção. Ele está soprando. Seu vento está vindo ao Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta, vamos ver se você é esperto. Se o Espírito Santo viesse agora e dissesse: eu vou derramar uma unção poderosa somente sobre 30 pessoas, o que você faria? Pensa. Aí me diga por que Deus nos chama nas madrugadas. E eu vou afirmar: todo aquele que vem ao Senhor quando Ele chama, vai experimentar de uma coisa muito poderosa. Eu estou vendo aqui um aceleramento da parte do Senhor. Eu vejo um avivamento de 18 anos aqui nessa igreja. O Senhor vai triplicar em 3 anos. Ele vai dar a vocês em 3 anos tudo o que vocês conquistaram em bem mais anos. Em apenas 3 anos. Imagina se o Espírito Santo vem e diz: eu vou derramar uma unção impressionante, sobrenatural, somente sobre 10 pessoas. O que você faria? Vindo sobre sua casa, sobre sua família. Entre em desespero agora. Tem que haver desespero agora. Desespero. Desespero do Espírito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa queimar, deixa queimar. Se desespere. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Xaralabarabassondo rococere calabada rabasondo romanala. Cherrebasto rocote rebasso in che terra andalabas. Oh, sono rocotada labas.
Eu estou vendo pessoas aqui que vão ressuscitar mortos. Eu vejo jovens e crianças aqui que vão levantar muitos e muitos paralíticos. Sabe, o Espírito Santo está fazendo uma coisa nova nessa noite. Se desespere. Se desespere. Se desespere, se desespere. Eu quero que você vá fundo agora. O Espírito e a noiva está aqui, no mesmo ambiente. Você vai sentir agora que alguma coisa está sacudindo você. Esse é um ato do Espírito movendo você. Vamos lá! Vamos lá! Eu vejo desespero pela presença do Espírito Santo. Vamos lá! Você deve orar em línguas o mais alto que você puder. Ele vai pôr um fogo na sua boca agora e vai queimar o seu coração, como diz Isaías, Jeremias. Receba! Santo Espírito, Santo Espírito. Se coloque em pé para buscar o Espírito Santo. Eu preciso que você faça algo que ainda você não fez. Levanta as mãos e toque no Espírito Santo agora. Gere um desespero agora. O fogo do avivamento está sobre você agora. O fogo do avivamento está sobre você agora. Sabe, põe para mim o texto de Jó 8. Eu preciso ler com você. Esse texto você vai pular dessa altura. Jó 8, 5, 6, 7. Foi o que o Espírito Santo me deu e mandou entregar a vocês. Diz assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, pode continuar. Se fores puro e reto, certamente o Senhor despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Agora olha o resto do texto. Prepara o seu glória. O teu princípio, na verdade, aqui está o segredo do avivamento, ó. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas teu último estágio crescerá ao extremo. Entendeu agora por que Finney ganhou 6 milhões, o Wesley ganhou 4 e etc? Porque quando o avivamento... Irmãos, eu estou vendo uma coisa muito poderosa aqui. O Espírito me mostra a melhor estação dessa comunidade. Vamos lá. Tem muita gente que terá uma visão do Espírito agora. Vai ver colunas de fogo, vai ver óleo quente, um fogo descendo sobre sua cabeça. Receba! Vamos. Se desespera agora. Se desespera agora.
Vamos lá, avivamento. Entre desespero. I know He touched me and made me whole. He touched me. He touched me. Ah, irmão, eu estou quase não aguentando. Meu coração está queimando, 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 queimando. Está queimando. Something is happening, and now I know. Cheio, 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 cheio do Espírito, cheios do Espírito. Jesus tocou. Paz, Ele encheu meu coração. É assim, Ele está tocando nas crianças aí. Oh, Senhor Jesus, levanta a mão, levanta a mão e ame o Espírito Santo aí. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Não dá para viver sem tua unção, sem tua presença. Vamos, ame o Espírito Santo. Você vai orar em língua agora, o mais alto você já orou na sua vida. Vamos encher São Gonçalo da oração em línguas, igual na Rua Azusa.